Perfeito, mas vitimismo também é pecado. Sabe o que eu lembrei agora, Douglas? O Gilberto Gil, uma das músicas das poesias dele, é Tenho pena de quem chora tenho dó. Quando o choro de quem chora não é choro, é chororô. O problema é que tem muita gente com chororô, que você chamou de vitimismo, mas tem muita gente chorando, sem ser ouvida, sendo acusada de não estar chorando. É muito sagrado o choro de alguém. E discernir o choro do chororô exige muito cuidado, porque a gente não sabe direito a dor do outro. E minimizar e desprezar a dor do outro é ferir novamente. Então, sim, eu concordo que tem muito chororô no mundo, né? O Gil tem razão. E essas pessoas são dignas de compaixão. O choro é chororô. Mas eu penso que tem muito mais gente chorando legitimamente e sofrendo legitimamente, inclusive com o desdém de quem não consegue ter empatia e não consegue se solidarizar com a sua lágrima. Quinto episódio é uma conversa adulta sobre pecado. Então, pecado não é apenas ação, objetivo, de descumprir os mandamentos, mas no exemplo de Jesus no Novo Testamento, a lei é ampliada para incluir até mesmo o subjetivo secreto, as intenções, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, ou até pior do que isso, porque o pecado da nossa condição. Aqui Jesus ele está no Sermão do Monte fazendo a leitura e ressignificando a interpretação que os mestres da lei da sua época faziam, que era reduzir o pecado àquilo que eu faço ou deixo de fazer. E Jesus ele faz coro com os profetas de Israel, especialmente, por exemplo, Isaías, quando Deus, pela boca do profeta Isaías, diz, olha, esse povo, ele me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou o profeta Ezequiel, a boca de Ezequiel pronuncia a palavra de Deus dizendo, eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne e eu vou colocar o meu espírito em vocês. Então, o pecado é também esse coração de pedra. Não é só as minhas motivações ou as minhas questões subjetivas, da minha subjetividade, mas é da minha própria condição humana. Pecado é muito mais do que o que a gente faz ou deixa de fazer, e é por isso que a santidade também, ela tem uma régua muito mais alta do que o fazer ou deixar de fazer. Não basta você fazer tudo certinho para que você seja uma pessoa santa, digamos assim. Por isso é que o salmista no Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. É do coração. A relação com Deus não é apenas do comportamento, ela é muito mais da afetividade, da paixão e do amor que está presente nessa relação e na integridade que está presente nessa relação. Olha, esse comentário veio do vapor de gasolina inteligente. Pô, interessante. Vapor de gasolina inteligente. Essa pregação tem potencial para controlar o ser humano por completo. Cabeça, sexo e pensamento. Era essa a intenção, pastor? Eu já fui criticado por deixar a rédea solta. Acho que eu nem me lembro de ter sido questionado por prender a rédea, de tentar controlar a consciência. Não, muito ao contrário. Todo o meu esforço de pregar o evangelho é para que as pessoas encontrem a liberdade e se sintam autorizadas a um caminho de autenticidade e de verdade na presença de Deus, inclusive a verdade transgressiva, porque o amor de Deus nos acolhe na nossa autenticidade. Eu não quero controlar ninguém, não, muito pelo contrário. Eu acredito que Jesus Cristo liberta, o Evangelho liberta, não escraviza, não controla. Jesus disse, né, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Se o Filho do Homem libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres, né? Então, engraçado, eu passo a minha vida toda lutando contra a força destrutiva da religiosidade ou da religião e em algum momento a minha fala sugeriu
uma fala de controle. E eu preciso pensar sobre isso, porque eu não quero transmitir essa sugestão ou impressão. Então, muito obrigado, Vapor de Gasolina Inteligente, de me dar a oportunidade de esclarecer. Sexto episódio, o título é Você tem fé? A Gabriela pergunta, é possível ter fé e não ter crença? Olha, Gabriela, quando eu leio essa sua pergunta, o meu primeiro ímpeto é dizer sim, é, mas pensando bem, eu não sei. A menos que você tenha fé na fé. Mas é possível ter fé e não ter crença? Então você tem fé em quê? Ou em quem? Uma pessoa que tem fé, mas não tem crença, ela tem fé em quê? Ela não tem crença ou ela não tem consciência da sua crença ou não tem profundidade para explicar a sua crença? E o episódio sobre fé e crença, em que eu faço a distinção entre fé e crença, não é um episódio para dizer que você não deve ter crença, que você não precisa ter crença e que a crença é uma coisa ruim. Eu tenho crenças. Eu tenho crenças, coisas que eu considero verdadeiras, ideias que eu considero verdadeiras. Então, por exemplo, eu tenho uma crença de que Deus não é um só, ele é um só Deus em três pessoas. Isso é uma crença. A partir da minha crença, eu desenvolvo uma relação com esse objeto da minha crença, né? Então, eu me deparo com o cachorro do meu vizinho. Eu tenho uma crença a respeito desse cachorro, é que ele é bravo. Ele é bravo. Então, essa minha crença a respeito desse cachorro vai me manter longe do cachorro. Mas se eu tiver uma crença de que ele é brincalhão, que ele é amistoso, que ele é um cachorro legal, eu vou chegar perto dele, vou brincar com ele. A minha crença me leva à relação com ele. A crença em si, ela é estéril se não me leva a uma ação e a uma relação. As ideias que você tem a respeito de Deus, se não coloca você numa relação de confiança com Ele, as ideias que você tem a respeito de Deus, elas são só ideias a respeito de Deus, e às vezes elas podem ser, inclusive, ideias equivocadas que vão manter você longe de Deus do mesmo jeito que eu poderia me manter longe do cachorro do meu vizinho. Aí vai o gaiato dizer que eu comparei Deus com cachorro, né? Esse pessoal do recorte. Então, lapidar as crenças é muito importante, mas a verdadeira experiência é da fé, da relação e da relação de confiança. O Eliseu Rodrigues disse, esse cara pira a minha cabeça. Legal, obrigado. Pirar a cabeça. Eu espero que seja um elogio, Eliseu. Obrigado, Eliseu, valeu.